Estamos de volta. A gente viu no finalzinho do bloco anterior o surgimento, a existência da PJ de direito privado. Privado, porque a PJ de direito público é criada por lei, que vai autorizá-la, sua Constituição. A gente está falando de PJ de direito privado. A PJ de direito privado passa a existir a partir do momento da inscrição do seu ato constitutivo no cartório, no registro de pessoa jurídica de direito privado, né? Antes disso, é ente despersonalizado. Vimos que é um prazo decadencial de 3 anos para impugnar a existência dessa PJ de direito privado. Então, há um prazo decadencial trienal para essa impugnação. Tudo bem até aí, tranquilo, nada demais. A gente vai agora dar início a esse segundo bloco, falando um pouquinho, lembrando um pouquinho, portanto, que a mera celebração de um contrato social ou a mera subscrição de um ato constitutivo por si somente não fazem surgir PJ de direito privado. Faz sentido agora essa afirmativa? O mero contrato, o mero ato constitutivo não faz nascer uma PJ de direito privado. Tudo bem. Avançando sobre o tema, o artigo 46 do Código Civil dirá que o registro declarará a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores, o modo por que se administra e se representa a PJ de direito privado, se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo é reformável, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio neste caso. Então, você começa a ter uma PJ organizada. E estamos aqui nas disposições gerais, do Código Civil sobre a pessoa jurídica. Se ela passa a existir, ela passa a ter personalidade. Se ela passa a PJ de direito privado a ter personalidade, ela passa a ter aptidão para contrair direitos e obrigações no mundo jurídico. Surge, portanto, aquilo que a doutrina denominará de independência ou autonomia ou separação da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, associados, administradores, instituidores ou fundadores. O princípio da separação ou independência ou autonomia da PJ, ele surge, ele é responsável por complementar a inteligência do artigo 45 do Código Civil e nos transmite uma ideia muito simples. A partir de então, eu tenho uma PJ de direito privado, de um lado, que não se confunde com a pessoa dos seus sócios, que não se confunde com a pessoa dos seus instituidores. Bom, no momento em que se opera, portanto, esse assento, essa inscrição, eu passo a ter uma PJ que vai titularizar direitos autonomamente e vai titularizar deveres e obrigações autonomamente. E quem praticará os atos dessas pessoas jurídicas, né? Os seus administradores. E os atos dos seus administradores obrigarão a pessoa jurídica. O artigo 47 do Código diz que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, se um administrador, nos limites dos seus poderes, ele se obriga, ele pratica um determinado ato e se vincula, pratica um determinado ato legitimado pela representatividade dos limites da representação, esse ato vai obrigar a pessoa jurídica. Exemplo, se eu, como sócio do meu escritório de advocacia, celebro um contrato de locação em nome do escritório, a pessoa jurídica de direito privado se responsabilizará pelos atos que eu, na qualidade de administrador, tiver praticado. Agora perceba,
Suponhamos que essa administração, ela foi uma administração sozinha, uma administração individual da minha pessoa. Mas essa administração, ela também poderia ser coletiva. Essa administração, ela também poderia ser coletiva. E se essa pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser em sentido contrário. Lá no nosso escritório de advocacia, no meu escritório de advocacia, por exemplo, o estatuto disciplina que a administração é de todos os sócios. Nós, sócios, decidimos por maioria. E por que a gente decide por maioria? Porque o nosso ato constitutivo, ele não disciplina de forma diferente. Ele não diz que a decisão é de forma diferente. Se ele não diz que a decisão é de forma diferente, então a gente decide por maioria simples. E se há uma decisão por maioria, é possível que haja uma minoria insatisfeita. Faz sentido? Essa minoria insatisfeita pode impugnar a decisão da maioria? Sim. De que forma? No prazo decadencial de 3 anos. De novo, o prazo decadencial de 3 anos na PJ. Ele apareceu lá no parágrafo único do artigo 45 e ele reaparece aqui. Eu recomendo a sua leitura também desse parágrafo único aí do artigo 48 do nosso Código Civil. Olha o que ele vai dizer. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei ou estatuto ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Curioso, né? Que a simulação, em regra, é hipótese de nulidade absoluta, assim como a fraude é lei imperativa. Mas, nesse caso aqui, simulação e fraude, neste específico caso, é hipótese de nulidade relativa que decai em prazo de 3 anos. Portanto, fique de olho. Muita atenção a esse importantíssimo detalhe. Importantíssimo detalhe. É possível também que o administrador da PJ ele morra ou tenha um derrame, fique incapaz, fique impossibilitado de exprimir a sua vontade. Nesse caso, se a administração vier a faltar, o juiz pode nomear administrador provisório, é o que vai dizer o artigo 49 do Código Civil Brasileiro. Muito bem, me parece que essa ideia da autonomia da pessoa jurídica ela está bem posta. Mas mesmo assim, ainda assim, olha que coisa. O legislador brasileiro agora, em 20 de setembro de 2019, agora, o legislador brasileiro em 20 de setembro de 2019, não contente com essa disciplina que me parece muito evidente, muito clara, ele faz acrescer ao Código Civil Brasileiro o artigo 49A. E o que diz o artigo 49A? O óbvio. O artigo 49A diz tudo isso que a gente está dizendo aqui para você. E que o Código já dizia. O artigo 49A vai dizer que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, que a pessoa jurídica não se confunde com os seus associados, que a pessoa jurídica não se confunde com seus instituidores, que a pessoa jurídica não se confunde com seus administradores. Não se confunde. Ela não se confunde. Uma coisa são os sócios, os associados, os administradores, os instituidores. Outra coisa é a pessoa jurídica. Claro, se já se defendia a autonomia, a independência, evidentemente que não se confunde. Então, por que será que o legislador brasileiro resolveu dizer o óbvio? Já já eu vou lhe explicar. Já já eu lhe digo. Por que será que esse artigo foi produzido? Segura aí um pouquinho, porque o parágrafo único vai lhe levar a essa reflexão também. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 49A. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito
de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos, incluindo pela Lei 13.874 de 2019 também. Parece um discurso liberal de autonomia, independência, de importância social da pessoa jurídica, do empreendedorismo, como se o legislador quisesse transmitir subliminarmente alguma mensagem. Alguma mensagem. E qual será essa mensagem? O legislador brasileiro quis, e eu vou lhe provar já já isso, ele quis dificultar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. E por que eu posso afirmar isso? Porque o legislador brasileiro inseriu uma quantidade maior de requisitos legais para impedir a desconsideração. Perceba, eu não estou dizendo que desconsiderar é bom ou que desconsiderar é ruim. Eu estou dizendo que o legislador brasileiro aumentou o filtro da desconsideração, aumentou a dificuldade de desconsiderar quando colocou mais requisitos, quando colocou mais dificuldade. E já já a gente vai ver a desconsideração. Mas antes de ver e confirmar isso que eu estou lhe dizendo, vamos finalizar com algumas reflexões ainda sobre essa autonomia. Se a pessoa jurídica for dissolvida ou cassada a sua autorização para seu funcionamento, ela precisa subsistir, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que essa se conclua. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução, e as disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se também, no que couber, às demais PJs. Encerrada a liquidação, promove-se o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Portanto, essa autonomia é tão visível que o Código Civil disciplina, inclusive, a morte da PJ, o encerramento da sua atividade, o encerramento também da sua autonomia. Essa autonomia é tão visível que o Código Civil brasileiro diz mais, diz que a pessoa jurídica tem diz que aplica-se à pessoa jurídica, no que couber, os direitos da personalidade da pessoa física. Essa é uma prova em arremate da autonomia da pessoa jurídica. A proteção dos direitos da personalidade da pessoa humana será estendida, no que couber, às pessoas físicas. Será estendida, no que couber, às pessoas físicas. Está lá no artigo 52. Está lá no artigo 52 do Código Civil Brasileiro. E é por isso que o Superior Tribunal de Justiça vai dizer na súmula 227, é por isso que o STJ vai dizer na súmula 227 que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A sua imagem atributo, por exemplo, a sua boa fama, por exemplo. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A sua imagem é atributo, a sua boa fama. É possível que ela sofra dano moral. Bom, vamos então imaginar se essa súmula 227 poderia ser aplicada às pessoas jurídicas de direito público, já que ela não é clara, já que ela diz que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. Se ligue, atenção. Existe julgado no STJ, eu não vou chamar de jurisprudência, porque eu não tenho um volume de decisões reiteradas, repetitivas, cimentadas, que possam demonstrar que isto é um entendimento manso, pacífico, etc. Então seria irresponsável chamar isso de jurisprudência. Mas existem julgados, como da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão, que diz que a pessoa jurídica de direito público não pode
sofrer dano moral. Porque a PJ de Direito Público, ela promove a dignidade humana, ela promove a defesa, ela tem deveres, ela tem função, ela não titulariza crédito, ela não é credora de dano moral. A PJ de Direito Público é garantidora que direitos da personalidade dos cidadãos não sejam agredidos. É como se a ideia da súmula, portanto, restringisse a PJ de Direito Privado. Isso é muito curioso, porque só sabe disso quem aprofunda, quem mergulha na jurisprudência do STJ. E quando você lê superficialmente a súmula, ela não vai trazer essa ideia, ela vai dizer apenas que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Na hora da prova, marque, pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas tenha essa informação consigo, tá? Tenha essa informação consigo. Mas agora a gente vai avançar para uma hipótese de exceção, que foi redesenhada no Código Civil Brasileiro. Vamos falar agora da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica de direito privado. Desconsideração da personalidade da pessoa jurídica de direito privado. Essa teoria aqui da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica de direito privado. Qual é a ideia que eu gostaria de conversar um pouco com você? Qual é a ideia que eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito desse assunto? O Código Civil Brasileiro vai afirmar que se houver abuso no exercício da personalidade da pessoa jurídica de direito privado, abuso esse configurado ou por desvio de finalidade abuso esse configurado ou por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, é possível, no caso de abuso, que se formule um requerimento por parte do interessado, de um interessado, ou até mesmo por parte do Ministério Público, requerimento esse que pode ser feito na petição inicial ou de forma incidental, durante o processo, para que se agrida, para que se reconheça a responsabilidade civil subsidiária ou da figura dos sócios que se beneficiaram por esse abuso ou da figura dos administradores. Portanto, isso é a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Isso é a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Eu tenho um processo judicial ou eu vou ajuizar um processo judicial e eu entendo que a PJ está se comportando com abuso, de forma abusiva. Eu entendo que a PJ está se comportando de maneira abusiva. E aí? O que é que eu faço? Eu formulo, desde a minha petição inicial, um pedido de desconsideração. Ou, durante o processo judicial, eu formulo um pedido de desconsideração. É uma modalidade de intervenção de terceiros. Está lá no CPC, a gente já fala do CPC. O magistrado, então, vai determinar que o réu se manifeste
aquele em face de quem se pediu a desconsideração. E nesse pedido eu vou ter que anunciar que o abuso se deu por confusão patrimonial ou por desvio de finalidade. E aí eu vou ter que dizer o que é confusão patrimonial, o que é desvio de finalidade e eu vou ter que demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, que foi alterado agora em 20 de setembro de 2019. Se o juiz da causa entender que a minha tese é correta, o juiz da causa vai determinar a desconsideração. E com isso vai agredir os sócios e com isso vai agredir o patrimônio jurídico dos administradores. A PJ deixa de ter responsabilidade? Não. A PJ continua tendo responsabilidade civil primária, responsabilidade civil principal. E os sócios e administradores, responsabilidade civil secundária. Responsabilidade civil secundária. Bom, o artigo 50 do Código Civil ele foi alterado. O artigo 50 do Código Civil ele foi alterado. E ele diz o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, então, em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, Ministério Público, né? Desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Esse trecho, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, ele é uma novidade de 20 de setembro de 2019. Ele é uma novidade da Lei 13.874 de 2019. Se o aluno não assiste uma aula atualizada, o aluno não sabe que a prova da existência de um benefício direto e imediato tem que estar presente, senão não se irá desconsiderar. Imagine, portanto, que um sócio investidor que não tem nenhum benefício direto ou indireto pelo aquele abuso, ele não pode ser desconsiderado. Ele não pode, porque o autor do pedido de desconsideração tem que demonstrar de forma clara, objetiva, robusta, convincente, de que há um benefício direto e imediato. Isso é importante de ser demonstrado. E aí a gente verifica também que o magistrado ele não pode de ofício desconsiderar. Ele tem que ser provocado. O juiz da causa tem que ser provocado. O juiz da causa não pode de ofício desconsiderar. Ele não pode desconsiderar de ofício. E aí vem as novidades da Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica, ela fez um desdobramento desse assunto em parágrafos. O Código Civil não tinha parágrafos no artigo 50. E com a Lei da Liberdade Econômica, o Código Civil ganhou parágrafos. E o que é que esses parágrafos vão dizer? Por exemplo, o parágrafo 1º, ele vai dizer o que é desvio de finalidade. O Código Civil, que antes trabalhava com o conceito jurídico aberto, passível de ser preenchido pelo magistrado no caso concreto, ele agora faz um recorte maior. Ele apresenta mais delimitações, ele apresenta mais diretrizes. E ele vai dizer o seguinte: desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, eu quero destacar aqui a palavra utilização da PJ com o propósito. Parece que existe aqui, então, um elemento subjetivo que deve ser evidenciado. A PJ estava sendo utilizada com essa finalidade. Finalidade de lesar alguém e, portanto, com a finalidade de
praticar ilícitos. Me parece, portanto, que se essa prova não for feita desse elemento subjetivo, finalidade de lesar credores e causar ilícito, não será possível desconsiderar pelo não preenchimento do requisito específico. E se o juiz desconsiderar a revelia do parágrafo único, cabe apelação cível por negativa de vigência a texto de lei federal. O Código Civil, portanto, ele passa a dizer o que é desvio de finalidade. Ele diz: desvio de finalidade é isso. Não cabe mais, portanto, ao juiz dizer o que é o desvio de finalidade, porque o legislador passou a dizer o que é desvio de finalidade. Autodeclaração normativa, o juiz preenchendo uma lacuna legal. O legislador também passa a dizer o que é confusão patrimonial. Antes ele não dizia, antes não havia os parágrafos do Código. O legislador brasileiro passa a dizer o que é confusão patrimonial. Entende-se por confusão patrimonial, então vamos aqui pegar um conceito. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato. A ausência de separação de fato entre os patrimônios. A ausência de separação de fato entre os patrimônios. Então, é quando os patrimônios não são, de fato, separados. É quando há uma mistura patrimonial. É a ausência de separação no mundo real, prático, independente do mundo formal, entre os patrimônios. Só que aí vem uma restrição, né? Caracterizada por... Vem uma restrição. Caracterizada por... Primeiro, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Perceba, cumprimento repetitivo. Uma ausência de confusão patrimonial episódica, pela letra fria da lei, não poderia desconsiderar, não autorizaria a desconsideração, porque é o cumprimento reiterado que autorizaria a desconsideração. O cumprimento repetitivo autoriza, o cumprimento episódico não autoriza. Então, imagine que episodicamente eu utilize o meu dinheiro para pagar uma dívida da PJ. Isso não gera, vamos assim dizer, desconsideração. Porque foi uma vez, não foi repetitivo. Há de haver, portanto, uma postura de repetição e não uma situação atípica, episódica ou anômala. Essa é uma primeira característica. A segunda, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. Ou seja, sem se receber nada em troca, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Então, se o valor é insignificante, para o legislador, não haverá confusão patrimonial. E, finalmente, outros atos de descumprimento de autonomia. Aqui, o legislador abre a porteira, não é? Para, digamos assim, o magistrado enquadrar em hipóteses outras, que não aquelas duas primeiras hipóteses, esvaziando em alguma medida as restrições anteriormente feitas pela lei. O legislador também, de maneira inédita, ele introduz a referência à figura do grupo econômico para afirmar claramente, peremptoriamente, que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da pessoa jurídica. Eu não posso desconsiderar uma PJ só porque existe grupo econômico. Está aqui no parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos anteriores, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Ok? Bom, finalmente, arremata o código dizendo que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade originária. Isso é uma prática regular, que por si somente não quer significar desvio de finalidade, certo? Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.